Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao mais um Smart 3 Talks. Meu nome é Walter Capanema, estamos aqui recebendo hoje a Regina Couto, a CEO da Verifact, e vamos conversar com ela sobre as provas digitais e as novas tecnologias. Regina, muito obrigado por estar aqui com a gente. Oi, Walter, tudo bem? É o maior prazer participar aí desse programa. Espero que a gente consiga elucidar algumas dúvidas que geralmente se tem em relação a provas digitais. Regina, a primeira pergunta, o que é a Verifact? Quais são os serviços que a sua empresa oferece? Legal. A Verifact ela surgiu para preencher uma lacuna no meio judiciário. A gente verificou que existe a necessidade atualmente de fazer uma coleta de provas de conteúdos da internet, como conversas de WhatsApp, Facebook, e-mails, né, áudios, vídeos, como prova para processo. Só que até então não tinha uma solução que tivesse celeridade, né? A gente sabe que geralmente os delitos eles acontecem e desaparecem da internet de forma rápida, porque a internet é super volátil. Então a gente desenvolveu uma solução de coleta de provas digitais, né, como esses conteúdos disponíveis na internet, para utilizar como prova em processos ou em casos de negociação e denúncia. Então, o que a Verifact faz atualmente é uma coleta de provas digitais, seguindo técnicas forenses e normas internacionais. Você falou em seguir técnicas forenses e normas internacionais. Vocês seguem a cadeia de custódia? Quer dizer, vocês conseguem manter a cadeia de custódia? Porque a cadeia de custódia é muito interessante comentar que é um requisito que surgiu no Código de Processo Penal por causa da lei anticrime. Vocês mantêm a cadeia de custódia? Legal perguntar, porque a cadeia de custódia, ela não surgiu só no pacote anticrime, ela já existia, mas foi pela primeira vez que foi exigidas etapas bem claras, né, em relação à, à preservação de forma adequada desse conteúdo que está disponível na internet, principalmente para provas penais. Então, a gente segue a cadeia de custódia. Aliás, a gente é o único sistema, o único meio de coleta online que segue a cadeia de custódia no Brasil. Então, a gente desenvolveu essa solução do zero e foi partindo daí que a gente já tinha elaborado para que esse material, esse sistema que a gente desenvolveu, seguisse técnicas forenses internacionais, em especial uma que é usada por peritos, né? Que é a ISO 27037. Então, a ISO ela já previa essa forma de coletar as provas para evitar que ocorressem contaminações intencionais ou não, que pudesse ser feito o espelhamento dos fatos, o isolamento do material e o acondicionamento de forma adequada para evitar que pudessem acontecer fraudes no meio do processo de coleta e também que a preservação fosse mantida de forma adequada. Então, assim, respondendo a sua pergunta de uma forma simples, sim, a gente segue a cadeia de custódia. Porque realmente, Regina, uma das grandes preocupações que as pessoas têm e uma das grandes desconfianças que elas têm em relação às provas digitais é a possibilidade da sua alteração. Então, quando a gente fala então, em cadeia de custódia, seria, digamos assim, um registro histórico da coleta, do armazenamento, de todas aquelas etapas envolvendo a prova. Então, se eventualmente houver a necessidade de um perito analisar uma prova produzida pelo sistema da Verifact, ele poderia atestar a integridade? Quer dizer, teriam esses elementos para tanto? Nossa, é muito legal essa pergunta, porque as pessoas elas confundem bastante, Walter. Tem várias etapas que são importantes assim, na coleta e na preservação de uma prova digital, né? Então, não basta só preservar o material de forma imutável. É preciso também que toda a coleta ela seja feita evitando contaminações, né? Assim, por exemplo, você tem que fazer de uma forma que a pessoa não consiga fazer modificações no sistema, no site, para provar que aquele material realmente é aquilo que diz ser e vem de onde diz ter vindo. Então, feita essa coleta de uma forma adequada, do espelhamento do fato digital, do isolamento do material, do conteúdo, aí sim é feita a preservação. Então, a preservação é para fazer com que o material ele se mantenha
se preserve imutável, né? Se mantém, cria uma prova de integridade e anterioridade. Integridade para dizer que aqueles materiais, aqueles conteúdos, depois de preservados, eles mantêm íntegros, desde que foram gerados, né, em determinado dia e horário, até então. Então, todas as vezes que houver um acesso a esse documento, ele se mantém preservado. E falando sobre as etapas da cadeia de custódia aplicáveis à prova digital, né, falando sobre o reconhecimento de que é a coleta de fatos relevantes, né, incluindo ambos metadados técnicos, o isolamento, que é a coleta de forma controlada, né, para evitar interferências. Ele precisa ser feito e é a etapa que é importante para que um perito possa avaliar posteriormente que esse material realmente é autêntico, né, que esse material é aquilo que diz ser e, como eu mencionei antes, vem de onde diz ter vindo. Então, não é qualquer metadado técnico, né, são os metadados amplos dos materiais que foram coletados, que são importantes para que o perito avalie. Só para deixar aqui um parêntese para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, se é que é possível dizer isso, nós temos com os metadados todos aqueles dados que descrevem o dado, um arquivo, por exemplo. Então, se eu coleto uma foto, eu tenho os metadados. Aí eu pergunto para você, quando se tem essa atividade de coleta, de extração, utilizando o Verifact, há possibilidade de coleta desses metadados? Se afirmativo, quais seriam esses metadados que vocês eventualmente preservariam? Legal, a coleta dos metadados ela é feita toda de forma automatizada, sem contato manual. Então, a gente coleta de uma forma ampla vários tipos de informações. Por exemplo, a gente coleta a rota lógica, RUIS, que é o dono do domínio do site. Então, se forem navegados sites, cada site tem um dono do domínio. Por exemplo, se você olhar no RUIS, né, do Facebook, tem ali a identificação do autor, do dono do domínio, WhatsApp, porque essas informações são importantes para preservar. Além disso, tem outras informações que são extremamente relevantes, né? Então, qual é a URL, qual é o horário do registro, o horário universal, o horário UTC, né, que é o horário universal. Isso é muito a gente importante. Também colocou o horário local. Sim. Porque como existem vários fusos horários aqui no Brasil e a coleta ela pode ser feita de diversos lugares do mundo, então é importante coletar o horário universal, né, de Greenwich, e também o horário local, caso seja solicitado. Assim, a gente fez de uma forma que fosse fácil de verificar qual que é o horário que consta no material. E você coleta também? Vocês coletam a porta lógica também? A gente coleta a rota lógica, que mais? Os hashes, o horário de registro, o histórico da navegação, que mais? O tamanho do arquivo e várias outras informações. Assim, a gente tem uma lista enorme de materiais, né, de elementos que são essenciais aí. O que a gente fez foi basicamente se basear no que consta a ISO 27037. Regina, quais seriam os usos mais comuns da plataforma, da ferramenta de vocês? Para questões envolvendo, por exemplo, crimes contra a honra, né? Aqueles posts ofensivos nas redes sociais que quase não acontecem. Quais são assim, como você vê, os usos mais comuns para a ferramenta? Olha, Walter, a gente viu que tem uma diversidade muito grande de uso, porque basicamente a gente conversa, se comunica pelas redes sociais, né, e ainda mais com a pandemia, para tudo. Então, a gente viu casos desde ostentação nas redes sociais, de pessoas que são devedoras de alguma coisa, por exemplo, de pensão alimentícia, ou então de dívidas, mas ao mesmo tempo ostentam carro, viagem, rede Os sinais social. externos de riqueza, né? Exatamente. Processo trabalhista também, em casos onde a pessoa envolvida fez comentários no WhatsApp, no Facebook, ou então publicou stories. Por exemplo, a gente tem um caso que ficamos sabendo de uma pessoa que colocou, durante a pandemia, no começo do lockdown, lá em março do ano passado, ela publicou uma foto de uma latinha de bebida alcoólica na frente da tela de um sistema. E o sistema era da empresa,
né? E marcava o horário, que era o horário comercial. Então, esses stories que foram publicados rodaram por todo o grupo dessa pessoa. Então, era um forte indício que essa pessoa estava utilizando bebida alcoólica no horário que era de trabalho. E, além disso, tem outras questões também, né? A gente vê muito em questões de pornografia, de vingança, vazamento de foto íntima na internet, processos de discussão e disputas, né? De vara de família, por exemplo, teve um caso de uma família de pais que divergiam muito em relação à exposição do filho ou não em relação a essa questão de pandemia. Então, uma conversa de WhatsApp foi usada como prova para conseguir uma tutela de urgência. E tem casos muito diferentes. Então, a gente vê, tem um caso, por exemplo, de uma brasileira que mora fora do Brasil, ela está na Austrália, e ela produz conteúdos para a internet. Então, ela dá cursos em português, né, e distribui apostilas, e ela começou a ver que tinham outras pessoas copiando tanto os posts quanto as apostilas dela e utilizando como se essa pessoa fosse autora desse material. Então, em caso de plágio, né, de cópia não autorizada, a gente vê bastante. Aliás, eu acho que é o que mais acontece agora, mas o que a gente vê mais é crime contra a honra, né? Desde injúria, ameaça e principalmente comentários em redes sociais, onde extrapola de longe a questão da liberdade de expressão. E nesses tempos que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão muito tempo em casa, né, e às vezes com um tempo razoável sem ter o que fazer, elas acabam se manifestando de forma, às vezes, desmedida, né, e sem sensatez na internet. E aí, com a quantidade de confusões que nós temos. Regina, uma das grandes questões é que, geralmente no direito, a gente tem um apego muito às formalidades. E a tecnologia, muitas vezes, nos mostra que a gente pode ter mais celeridade e mais eficiência. E a gente sempre teve um apego muito grande com a ata notarial, né? Porque a ata notarial ela tem aquela presunção de legalidade, aquela formalidade, e por ter toda essa burocracia, nos traz uma ideia de uma maior segurança, até jurídica. Eu pergunto para você, quais as vantagens que a Verifact teria sobre uma ata notarial? Bom, acho que a primeira coisa é que a ata notarial, ela relata um fato, né? Assim, um fato não, na verdade, assim, o tabelião ele utiliza os 5 sentidos humanos para fazer o registro desse documento. Só que os 5 sentidos humanos eles não são suficientes para fazer uma coleta de algo que está na internet, que é algo tecnológico. Para isso, precisa necessariamente seguir técnicas forenses, né? Normas, para que se aproxime aliás, que seja mais próximo do fato. E aí, como não existe o registro utilizando técnicas periciais forenses na coleta desse material, o tabelião ele pode dizer que ele viu, mas ele não pode afirmar que aquilo realmente é aquilo que disse e vem de onde diz ter vindo, porque não existe essa etapa, né? Não é cumprida esse material. Então, assim, falando sobre ata notarial, ela é um meio de coleta de prova que utiliza a fé pública, né? Então, de acordo com o Código de Processo Civil, artigo 411, um documento ele pode ser autenticado, se for considerando o inciso 1, se ele for utilizar uma fé pública, né? Pode ser feita por um tabelião ou então por um agente, ou então pode se utilizar um outro tipo de solução, que é o que a gente usa, que é uma chave pública brasileira. Então, no nosso caso, a gente também tem um meio legal de autenticação. No nosso caso, a gente acaba usando o carimbo de tempo, ICP Brasil, né? Que é um meio regulamentado de acordo com a medida MP 2200. Então, assim, a fé pública, o tabelião, o cartório, eles são importantes, mas a confiança, ela é necessária, ela é dada e precisa seguir
a tecnologia precisa seguir os tempos atuais. Então, se registrar algo através dos 5 sentidos humanos já foi suficiente para gerar confiança nas provas até um certo tempo, a gente percebe que agora não mais, né? A gente sabe que precisa utilizar outros recursos que acompanhem essa evolução, essas novas demandas. E é isso que a gente veio e tentou preencher, né, nessa questão de resolver essas questões utilizando essas técnicas, essas normas, para poder fazer com que essa prova gerada seja confiável. Então, uma das questões assim talvez mais interessantes, né, quando a gente faz essa análise do que o CPC nos fornece, né, a ata notarial tem previsão do CPC, e com as novas tecnologias, né, de prova, é que quando você tem uma ata notarial, ela é um documento de natureza pública, que ele é lavrado pelo oficial de um cartório, que ele faz uma análise sensorial, muitas vezes limitada à visão, quando muito à audição, se for de repente um vídeo, de algo que lhe é apresentado. E muitas vezes, para que ele tenha a correta identificação, ele precisa ter pelo menos um mínimo de um conhecimento. Então, por exemplo, se você apresenta a ele uma conversa, um post ofensivo, ele vai, muitas vezes, colocar lá que certifica a Idolfé que ele foi apresentado uma página da internet onde tem um post ofensivo. E, de repente, ele esqueceu de colocar a data, a data em que ela foi postada, a quantidade de pessoas que visualizou, que compartilhou, os comentários, a quantidade de comentários. Tudo isso acaba sendo fundamental para que a parte, né, normalmente o ofendido, aqui no nosso exemplo, ele possa mostrar para o magistrado, numa eventual ação civil, por exemplo, a extensão do dano, para que ele possa justamente promover, fazer o pedido de indenização por danos morais ou patrimoniais. Eu vi aqui uma manifestação que não concordam comigo. Mas, Regina, agora vem a pergunta polêmica. O print é prova, porque o print é uma das questões mais polêmicas de toda a internet e das provas digitais. Na sua opinião, print é prova? Olha, Walter, eu acho que não tem melhor pessoa para responder do que você, né, que é especialista nessa área do direito digital. Bom, a gente sabe que qualquer prova moralmente legal é possível utilizar como prova. O problema da print é que ela é muito fácil de falsificar, muito mesmo. Então, se, sei lá, até 5 anos atrás, uma pessoa teria que aprender, entender um pouco de Photoshop ou outro sistema que pudesse modificar essa imagem, né? Print é só uma imagem da tela. Hoje não tem dificuldade nenhuma para fazer o registro desse material e manipular. Então, como é muito fácil de fazer, de criar, né, essa prova, e difícil de avaliar se esse material realmente é verdadeiro, não é uma prova muito confiável, né? Então, acho que essa questão ela fica muito mais além de se é válido ou não, mas de qual é o grau de dificuldade de modificar esse material ou de manipular. Se é muito fácil, então acho que o nível de confiança é baixíssimo, né? Eu acho importante você jogar o debate não no nível da validade, mas da confiabilidade. Porque, na verdade, o print não deixa de ser o registro de alguma coisa. Mas a questão é a seguinte, será que esse registro ele vai ter a efetiva confiabilidade para o magistrado analisar? Ainda mais no mundo, hoje em dia, que qualquer aplicativo você muda alguma coisa. Porque antigamente você tinha o Photoshop, tinha que abrir camadas e tal. Hoje em dia você tem programas que fazem simulações das mais diversas de forma fácil. Até com Canva, aquele programa, não quero aqui dar ideia, mas até com Canva você consegue fazer algum tipo de criação artística. Então, ou seja, a gente precisa ter uma preocupação muito grande com o tipo de prova que a gente está produzindo, né, que nós advogados estamos produzindo. Regina, algum tribunal já reconheceu a validade do Verifact, ou então já aceitou a prova pelo Verifact? Sim, a gente já tem ampla aceitação na justiça. A gente tem casos, assim, a gente só tem conhecimento de casos de processos onde os advogados do caso compartilharam material com a gente. Como tudo é criptografado, então a gente não tem acesso ao material que foi registrado, né? Mas a gente tem conhecimento de pelo menos 5 estados brasileiros, são 7 processos que teve aceitação. E na semana passada a gente teve a notícia de que o TRT de Santa Catarina, de Florianópolis, mencionou a gente num acórdão trabalhista
porque uma das partes apresentou a print, e aí o juiz não aceitou a print desse material de WhatsApp, e deu um tempo para a pessoa registrar novamente, e a menção que apareceu no Diário Oficial foi que a pessoa deveria fazer a coleta adequada para validação dessas provas no WhatsApp, ou ata notarial, ou utilizando a Verifact. Então, eu achei bem bacana essa questão. Além disso, a gente sabe que tem outros casos também, né? O Ministério Público da Bahia e a Polícia Civil do Paraná têm utilizado a nossa solução em casos de crimes cibernéticos e principalmente na delegacia da mulher, né? Porque se a mulher chega na justiça, né, na delegacia, e ela não é registrado o conteúdo que está ali no WhatsApp, que comprova a violência doméstica, se ela sair de lá, esse material ele não vai existir mais, com certeza, porque o agressor apaga. Então, a gente tem informações bem legais aí e várias evoluções em relação à solução. Regina, nós estamos aqui indo para a nossa parte final. Eu queria te agradecer pelo carinho, pela paciência e pela atenção conosco e queria deixar aqui com você para suas palavras finais. Olha, legal, eu te agradeço aí pelo convite, foi muito bacana, espero que eu tenha ajudado assim, a solucionar algumas questões. Acho que é importante considerar que a internet, como é um meio volátil, ou seja, se a gente estava falando de questão de validade ou não, mas eu acho que além disso, tem que se pensar que a internet, o material está disponível à medida que ele está online. Então, ou seja, da mesma forma que eu consegui colocar fácil esse material na internet, publicar um conteúdo no Facebook, no WhatsApp, tem a mesma facilidade também de apagar. Então, de qualquer forma, é importante que tenha uma solução, né, seja nossa, da Verifact ou outra, que seja rápida, né, para coletar, para que esse crime não continue impune, porque se esse material desaparecer da internet, vai ser muito mais difícil comprovar que aquele fato realmente existiu. E outro aspecto que é importante também é considerar que a prova ela precisa ser confiável, como a gente está falando de confiança, né? Ela precisa ser confiável o suficiente para que possa ser avaliada, auditada posteriormente, caso necessário, e que esse material ele seja confiável para que possa garantir que esse material ele realmente consiga comprovar que ele veio do Facebook, do WhatsApp ou de outro fato, e que essa prova ela seja robusta o suficiente para que leve o fato adiante. O problema maior é quando é uma prova muito fácil de ser contestada, de ser impugnada no processo, porque aí, em casos de vítimas, né, de crimes sensíveis, como os crimes contra a honra, vazamento de fotos íntimas, causa uma segunda dor na pessoa, né? Porque além de não conseguir comprovar o material, comprovar que o fato existiu, de ter sofrido o fato em si, tem outra dor no meio do processo de ter essa decepção. Regina, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer aqui a participação das senhoras e dos senhores aqui do nosso público, né, assistindo o nosso vídeo, e convidá-los para uma próxima edição do Smart Talks. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, muito obrigada.